Medcaster, como de costume, aqui é a Elora. E nesse episódio, nós trataremos sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Oi, pessoal, aqui é a Carol e dessa vez a nossa convidada é a neuropsicóloga Daniela Coelho, especialista em neurologia e neurociência pela Unifesp. Seja muito bem-vinda, doutora. Para nós é um prazer tê-la aqui. Olá, prazer é todo meu, obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto e pela brilhante iniciativa. Então, eu vou dar início à nossa roda de conversa. E assim, doutora, primeiramente, é um prazer tê-la conosco. E para iniciar nosso diálogo, a gente sabe que o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neurobiológico de causa genética. Então, ele aparece na infância e, frequentemente, ele vai acompanhar o indivíduo por toda a vida. E, em virtude disso, como é feito o reconhecimento da doença nas crianças? E existe uma diferença de reconhecimento entre os gêneros? Quais são os possíveis tratamentos? Certo. TDAH, ele é caracterizado por níveis de desatenção, hiperatividade, impulsividade, elevados do que é encontrado na população geral. Como você disse, né, ele se inicia na infância, vai até a idade adulta e ele permanece em metade dos casos. De acordo com o DSM, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, nós temos esses 3 subtipos, né, que ressaltamos aqui acima. Hiperativo, desatento e misto ou combinado. Cada um deles se caracteriza por um conjunto de sintomas comportamentais e a pessoa com TDAH ela tem que apresentar 6 ou mais desses sintomas de uma forma persistente. Eles têm que aparecer num contexto, em mais de um contexto e tem que gerar um impacto negativo na vida da pessoa. Com relação às crianças, geralmente o subtipo hiperativo e impulsivo, ele é observado com crianças que se mostram mais agitadas, elas ficam se movendo de um lado para o outro, mexendo em objetos, tem dificuldade para ficar sentada em situações que exigem, por exemplo, um jantar em família, ou mesmo na sala de aula. Elas se levantam com frequência, né, nesses momentos que deveriam ficar sentadas. Agem como se tivesse com o motor ligado. E elas também tendem a ser impulsivas, não esperam sua vez, têm dificuldade para se organizar, planejar. No subtipo desatento, essas crianças elas cometem erro por descuido, têm dificuldade para manter a concentração, seguir instrução mais detalhada, se organizar também nas tarefas, elas podem ter dificuldade de memória operacional, work memory, a memória de trabalho, elas se distraem facilmente com barulhos, com interrupções ao redor de estímulos externos, em provas elas cometem erros por distração, e nós temos o subtipo misto ou combinado, né, que pode englobar todas essas situações que eu acabei de citar. No geral, o TDAH ele é diagnosticado mais em meninos, né? O tipo predominantemente hiperativo, impulsivo, ele ocorre mais nos meninos, mas há probabilidade no sexo feminino do outro tipo, do tipo mais desatento. Mas geralmente ele é mais diagnosticado em meninos, tá? E antes da gente falar de tratamento, é importante ressaltarmos aí a importância do diagnóstico correto. O diagnóstico ele é médico. Existe um questionário que é um ponto de partida para o levantamento de sintomas primários do TDAH. Normalmente, o diagnóstico se inicia lá com psiquiatra, com pediatra, neurologista. E aí existe o diagnóstico diferencial, que é o diagnóstico multiprofissional. Porque muito desses sintomas, eles podem estar associados a outras condições clínicas, psicológicas, podem haver comorbidades correlatas ao TDAH.
E aí, na avaliação neuropsicológica, é possível identificar esses níveis atencionais, se eles estão discrepantes do que é esperado para a faixa etária e escolaridade daquela criança. É possível, por meio de testes, verificar esses níveis de atenção e os tipos de atenção. Atenção concentrada, dividida, alternada, essas funções executivas, que são as funções neurocognitivas do controle inibitório, para verificar essa impulsividade, de planejamento, da memória operacional, que é a memória de trabalho. E aí, através desse perfil cognitivo, é possível pensar nas funções mais preservadas também e pensar nas estratégias de intervenção e tratamento. Durante esse diagnóstico diferencial também, outro exemplo que é importante passar para vocês é encaminhar, por exemplo, para a fono, para descartar outras causas. Por exemplo, será que esse paciente ele é distraído ou ele não está escutando bem? Será que esse paciente não precisa passar por um exame de PAC, de processamento auditivo central? Então, precisa ter todos esses detalhes, fazer esse diagnóstico bem preciso. Feito o diagnóstico, é estabelecido o tratamento. O tratamento ele é multimodal. Ele depende do nível do comprometimento, se é leve, moderado ou grave. E o tratamento padrão ouro é o tratamento medicamentoso combinado à psicoterapia cognitivo-comportamental, que é o tipo de psicoterapia que é mais estudado nesses casos. Dependendo do nível e da gravidade, esse paciente ele pode também ser incluído em programas de remediação ou reabilitação neuropsicológica. É importante o tratamento das comorbidades também, como transtorno opositor, dislexia, entre outros, né? Então, por isso que a importância da equipe multiprofissional, médico, psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, para fazer esse diagnóstico e esse tratamento de uma forma mais efetiva e fidedigna. E acaba sendo frequente, né, doutora, essa suspeita de TDAH e quando vai fazer o diagnóstico diferencial é um problema de visão ou de audição. Exatamente. Então, a gente sabe, doutora, que é de um amplo conhecimento que a TDAH por si só é um transtorno extremamente delicado, né? E as pesquisas ainda vêm apontando que aproximadamente 70% das crianças que apresentam TDAH, elas possuem outras comorbidades associadas. Qual é a desordem mais comum associada e como, em conjunto com a TDAH, ela gera influência nos sintomas? O transtorno opositor desafiante, ele é o comórbido do TDAH em metade das crianças, né, com apresentação combinada. O que é apresentação combinada? Do tipo desatento e do tipo hiperativo. Então, no que se refere à impulsividade, né, é um dos sintomas. Então, a criança ela não consegue inibir aquele comportamento, né? Então, isso é muito relacionado também ao transtorno opositor. Quando vê, a criança já falou, né? Então, não inibe o comportamento. E cerca de 1/4 das com a apresentação desatentam também apresentam essa comorbidade. Então, no tipo misto, é mais comórbido o transtorno opositor desafiante. No caso dos adultos, também pode desencadear uma alta taxa de comorbidade. Existem estudos que indicam que 75% dos adultos apresentam mais de uma comorbidade, como ansiedade, depressão, compulsão alimentar, drogadição, alcoolismo, entre outros. Então, a gente pensa, a compulsão alimentar não controla a ingestão do alimento, né? Na drogadição, não controla aquele comportamento de risco. Então, tanto na criança quanto no adulto, a gente pode encontrar essas comorbidades. Doutora, agora mudando um pouquinho o assunto, falando um pouco mais sobre a nossa experiência como estudante, o que eu tenho observado em mim, e também o relato de vários outros colegas, é uma queda na concentração durante as aulas. Acredito que por nós estarmos no ambiente doméstico, a gente tem mais fatores de distração do que na faculdade, por exemplo, em relação às crianças, do que na escola. Então, quais as dicas que você poderia dar para quem tem TDAH e está assistindo aulas remotas? Porque acredito que para eles é um pouco mais delicado do que para a gente, né? Excelente. A primeira coisa, ter uma rotina com horário bem definido,
fazer o planejamento do dia, a utilização do planner, sabe aquele planner semanal que dá para colocar os períodos, manhã, tarde, noite, ele ajuda bastante. Outra coisa muito importante, além do planejamento, além da rotina, é obter o máximo de controle ambiental. O que isso quer dizer? Então, assim, evitar todos os ruídos. Então, se tem muito barulho na sala próxima à cozinha, procurar uma mesa no quarto para estudar. Então, assim, eliminar o máximo de barulhos, colocar o celular no silencioso, por exemplo, avisar a família que está em aula, manter o ambiente organizado, com uma boa iluminação. Outra coisa é antever quais são as possíveis distrações. Então, assim, usar o máximo de estratégia para evitar o que te distrai. Por exemplo, deixar, de novo, o celular no silencioso em um outro ambiente, para não ficar checando rede social, essas coisas. Então, assim, manter o máximo de controle ambiental para não ficar procrastinando. Fazer uma tarefa de cada vez. Fazer intervalos, não fazer, por exemplo, 3 horas seguidas de uma mesma atividade, então procurar fazer 1 hora, pegar um intervalo de 10, 15 minutos, retomar a atividade. E um último fator que é se cuidar da saúde mental, fazer atividade física, cuidar da alimentação, dormir a quantidade necessária de sono, tudo que... Realmente, essa questão do planner eu acho que ajuda. Eu ganhei um planner dos meus tios no final do ano passado. E antes eu ficava assim, pilhada. Não posso esquecer de fazer isso, isso e isso. Aí agora eu anoto lá no planner, no outro dia tá lá anotado. Então eu não vou esquecer, eu não fico tão preocupada com as tarefas que eu tenho que fazer. O planner, ele é muito bom para a organização. Ele é como se fosse uma memória operacional. Lembra que a memória operacional é um dos fatores que estão alterados no TDAH? A memória operacional é a habilidade de manipulação da informação, de você manter a informação online ali na tua cabeça para conseguir executar aquela atividade cognitiva. O planner você coloca como se fosse um HD externo, uma memória operacional externa. Outra coisa importante do planner é que ele diminui a ansiedade. Você não precisa ficar pensando, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, já está tudo escrito ali. E uma boa estratégia é cada vez que você alcançar uma meta ali do planner, riscar, conseguir. Por menor que seja, conseguir fazer as atividades da manhã, riscou. Isso é muito importante, isso vai trazer um benefício, até mesmo vai trazer um bem-estar, né, de executar aquela tarefa. Realmente traz uma satisfação, né? Dá aquele risquinho de, concluí. Mas, doutora, uma pergunta que eu tenho é que nós sabemos que mesmo com diversos estudos realizados sobre o TDAH, comprovando a sua realidade na população, principalmente em crianças, né, como a senhora comentou, ainda há indivíduos que nos dias atuais insistem em dizer que o TDAH não existe, apesar de não existir nenhuma controvérsia científica sobre isso, e por conta dos altos números de pessoas diagnosticadas, né, quando nós comparamos com outras épocas. Isso, no caso, por causa da ampliação da forma diagnóstica. Como nós podemos explicar que o TDAH, sim, existe, e por que do aumento de número de casos no século atual? Certo. Primeiro, nós temos estudos baseados em evidência. Existem grandes estudos envolvendo centros especializados de vários países, e até mesmo com grupos etários diferentes, né? Que demonstram, através de exame de neuroimagem, alterações em estruturas específicas, principalmente da área pré-frontal. Através de testes psicométricos e padronizados, ou seja, testes que comparam paciente com uma amostra normativa de uma população saudável com a mesma idade, escolaridade e cultura, é possível caracterizar o funcionamento desse pré-frontal. Nas pessoas com TDAH, nós encontramos disfunções atencionais, executivas relacionadas a essa área específica.
Com avaliação neuropsicológica, que inclui essa testagem, é possível acompanhar também os tratamentos medicamentosos e multimodais, né? E mensurar essa efetividade. E dá para constatar que esses pacientes eles se beneficiam do tratamento. Então, isso é muito importante, né? Fazer esse tipo de diagnóstico. Bom, sobre o aumento do número de casos, existem 2 cenários. O primeiro, sim, existe um diagnóstico indiscriminado, no qual é realizado somente um questionário, que é aquele ponto de partida que nós conversamos, e é dado o diagnóstico, sem descartar outras condições, como depressão, ansiedade, que pode até mesmo uma ansiedade ser confundida com comportamento hiperativo, né? Então, aquela ideia de estar com o motor ligado pode ser um indício de uma pessoa ansiosa, né? Então, esse é o primeiro cenário. No segundo, nós temos uma sobrecarga cognitiva devido a esse excesso de informações, avanço do mundo digital. O mundo tem mudado muito rapidamente. E nós temos o aumento das doenças psiquiátricas. Nesse sentido, as pessoas elas estão procurando mais ajuda. Quem não tem TDAH é direcionado para um tratamento mais específico, no caso de uma outra doença. E quem tem TDAH e já apresentava algum sofrimento, já está sendo diagnosticado também. Então, assim, há uma maior consciência das pessoas em relação ao transtorno. Quando a gente escuta assim, a sociedade hoje está muito doente, mas talvez seja porque a gente aumentou o número de diagnóstico, né? Tipo, depressão. Sempre tiveram muitas pessoas com depressão, elas só não eram diagnosticadas. Exatamente, há uma maior consciência, né, da população com relação à importância da saúde mental e cognitiva. E isso não se aplica apenas às doenças, assim, aos transtornos mentais, depressão, ansiedade, mas também a várias outras doenças. Hoje em dia, com o avanço até mesmo do Sistema Único de Saúde, dele conseguir chegar a locais mais isolados, as testagens aumentaram bastante. Então, hoje em dia, as doenças aumentam exponencialmente, mas é porque o número de testagem aumentou, e não porque elas aumentaram. Elas já existiam, mas só não era comprovada a existência delas. Então, doutora, segundo a divisão médica, que é entre diagnóstico de categoria e dimensão, seria possível eliminar o diagnóstico de TDAH em uma criança com total segurança desse diagnóstico? É possível diagnóstico de categoria, conforme a classificação, e dimensão, conforme o nível de comprometimento. E também é possível eliminar o diagnóstico desde realizado por um profissional experiente, treinado e realizado esse diagnóstico diferencial que é multiprofissional. Aí nós temos uma maior segurança com relação ao diagnóstico. Bom, doutora, nossas perguntas para esse episódio eram essas. Eu gostaria de saber se você tem alguma recomendação ou algo a acrescentar sobre o assunto de hoje. Sim, o diagnóstico preciso, ele é muito importante. A pessoa com TDAH, ela não é desatenta, desorganizada ou inconveniente, muitas vezes de propósito. Quem tem TDAH tem a vida acadêmica, profissional e pessoal afetada. Sabemos que ele existe, que ele tem tratamento para que essas pessoas possam ter mais qualidade de vida. Então, é muito importante. A Associação Brasileira de Déficit de Atenção possui documentos para orientação dos pais, escolas e profissionais de saúde sobre como lidar com a TDAH, e eles serão linkados na descrição desse episódio para facilitar o acesso. Muito obrigada, doutora, e obrigada a você que se dispôs a aprender um pouquinho mais com esse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Segue a gente nas plataformas digitais e assim você ficará avisado quando os próximos episódios forem lançados. E o nosso e-mail e o nosso Instagram estarão sempre abertos para críticas, elogios e perguntas. Segue a gente lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.